Olá portistas, está de volta ao Dragão Autêntico. Ora bem, cá estamos nós, 4 anos depois do último vídeo, 4 anos depois, tinha o Porto acabado de conquistar a dobradinha, com Sérgio Conceição. Nota-se particularmente em mim, não é? Um bocadinho mais velho, estou sempre jovem, claro, estás ainda, quase os anos não contam, mas comigo já vão contando. Já se nota mais as entradas. Não é verdade, já lá vai algum tempo. E é sempre um gosto estar com o nosso auditório. Não estamos, naturalmente, não temos estado da forma de vídeo, digamos assim. Exatamente. Não é? Estamos sempre atentos para acompanhar o nosso Porto. Mas obviamente que tem a ver com questões, sobretudo tuas, de natureza profissional e pessoal e de vida, e que de facto não é por vezes compatível ou compaginável com estas coisas que nos dão sempre gosto, naturalmente. Na regularidade com que a gente tinha os vídeos e com que a gente fazia as análises, é impossível. Também meti-me nas andanças do futebol distrital como treinador, agora tirar aí uns cursos de treinador, armado em Mourinho, ou no caso, se calhar agora armado em Mourinho não é a melhor expressão, é mais armado em Variola. Mas pronto, também poderá vir daí algum apor para quando das vezes que estivermos com o nosso auditório, eventualmente há uma outra análise mais fina que tu agora possas ter, fruto também da tua aprendizagem. Sim, alguma coisa mudou, mas mesmo assim isto é anos-luz do nível que estamos a falar do nosso Porto. Mas pronto, ou seja, isto para dizer que a nossa disponibilidade de facto mudou, e não é mesmo. Isto é um regresso também após muitos pedidos da vossa parte para voltarem, para termos um vídeo. Vocês incansavelmente desse lado foram sempre relembrando a dizer que tinham saudades, e nós também tínhamos, a verdade é essa, portanto quisemos também retomar. E se calhar começámos aqui com um jeito um bocadinho de balanço. O objetivo principal do vídeo é fazer um balanço deste ano, desta época, mas também o que mudou de facto no Porto desde esse último vídeo, não é? Portanto, estamos a falar de um Porto que vinha de facto de uma dobradinha, de uma época de sucesso, como Vitinha, Fábio Vieira, Luís Dias até janeiro, Sérgio Conceição, Pinto da Costa, portanto, um Porto já parece bastante longínquo, entretanto. Sim, mas um Porto que na verdade foi perdendo algum fulgor, fruto de variadíssimas questões que não vamos agora analisar em detalhe, obviamente, mas inclusivamente perdeu até também alguma autonomia financeira, foi perdendo alguma autonomia financeira, e depois o facto de também não se apurar para a Champions anos consecutivos, isso piorou também, daí ter piorado também a questão de se constituir um plantel, se calhar à altura eventualmente do que era desejável para o Futebol Clube Porto. Começou a ter repercussões. Começou a haver várias vulnerabilidades, e depois entretanto também entra o André Vilas-Boas, e com o André Vilas-Boas naturalmente que ele não trazia uma varinha de condão, vinha com muita determinação, veio com uma grande equipa para a sua direção e para a sua administração. Isso parece-me indiscutível, uma equipa sobretudo de gente muito competente, tecnicamente muito competente, desde o diretor financeiro, todo o staff, a forma como foi organizado o clube, como foi organizada a SAD, e depois em termos desportivos houve um primeiro momento que até se diria o ano zero, depois ou menos 1 e depois 0, como já ouvi também alguém dizer, porque o menos 1 ainda foi aquele bocadinho até ao final da época, que ele já foi à final da Taça de Portugal. Sim. Não é? Sim. O último é a época do Sérgio Conceição. Aquele último bocadinho. Sim, exatamente. Depois Sim. Conquista-se a taça aí, mas o Futebol do Porto depois conquistou também a Supertaça, naquele jogo memorável também dos 4-3 ao Sporting. Com o Vítor Bruno.
Eu acho que pronto, o Porto aí passa por uma, de facto, reestruturação toda a nível da sua direção e da SAD, e depois também a nível da escolha do treinador. Portanto, houve ali um rasgar um bocado de choque e surpreendente para todos pela escolha que foi. Naturalmente tenho a certeza que o Vítor Bruno era alguém apreciado por toda a gente, mas o facto era uma escolha que foi uma escolha arriscada, foi uma escolha ousada. A verdade é que tinha tudo um bocadinho para correr mal, no sentido em que o próprio grupo poderia não aceitar esta liderança da forma como a coisa foi feita. E até os próprios, alguns detalhes que não são de menos importância. Eu recordo-me, por exemplo, a dificuldade que o Vítor Bruno teve em constituir a sua própria equipa técnica, que não estava constituída quando ele tomou posse, por exemplo, não é? E portanto houve ali alguns handicaps. Ele era uma competência está lá e era uma pessoa que sabe muito de futebol e que até pôs em prática um futebol muito atrativo, muito bonito. O futebol do Porto começou a jogar muito bem, mas depois pronto, houve várias vulnerabilidades, houve várias dificuldades. O próprio plantel se calhar não era o melhor, e depois também foi também ali uma aprendizagem do próprio Vilas Boas. Do próprio Vilas Boas. Claro que aquilo conjugou-se ali um bocadinho a questão também financeira, e ele optou ali por um treinador que se calhar com um caixa mais barato, sim, terá aceitado isso. Mas a forma, não se sabe ao certo o que é que se passou, pronto. Se o Vítor Bruno fez isto nas costas de Sérgio Conceição até sabia, mas não gostou, não se sabe o que é que se terá passado. A verdade é que pronto, deu ali aso para a contestação interna, contestação ainda também da parte da divisão Pinto da Costa e Vilas Boas, nomeadamente das claques. E até porventura de alguns jogadores também. De alguns jogadores do próprio plantel mais fiel a Sérgio Conceição pode não ter aceitado bem aquilo. E de facto é que o Porto começa bem a época, conquista a Supertaça, já se via ali alguns sinais de fragilidade, mas foi uma vitória a Porto, não é? Portanto, virámos de um 3-0 para um 4-3. E o Porto começa a jogar bem. Eu lembro que houve ali momentos muito bons, tivemos um Ivan Reimann a aparecer bem, o Galeno estava muito bem, tínhamos o Nico, tínhamos o Pepe, o Samu a aparecer, depois ainda tínhamos Fábio Vieira. O plantel até nem parecia assim tão mal, mas depois começou ali a haver alguns problemas, e até pelo que disse Vilas Boas, à partida até foi mesmo uma questão de liderança, que ele próprio, Vilas Boas, sentiu que o Vítor Bruno tinha perdido o grupo. Dá-se aquele duplo jogo, que foi só um no Nacional da Madeira, que o Porto podia passar para primeiro lugar ao fim de 1000 dias, era assim qualquer coisa, e o Porto de facto faz ali uma exibição para esquecer quase, não é? Sim, a par disso, houve todo um movimento muito importante de reestruturação do clube e reestruturação da SAD e de consolidação de contas, e isso não foi afetado, porque a tal equipa muito profissional que o Vilas Boas soube juntar estava a trabalhar na perfeição. Isso foi dar, digamos, uma sustentação para mais tarde se preparar a próxima época atual de uma outra maneira. Entretanto, pelo meio ainda houve também o Anselmo, não é? Sim, eu acho que aí houve aí alguns momentos também naturais da aprendizagem do Vilas Boas. Eu acho que ele foi infeliz. Pronto, não percebo a mudança de treinador, no sentido que após a mudança de treinador, Benjanic e Galeno, quer dizer, um plantel já com fragilidades, perderam ali na altura os dois jogadores mais influentes, não é? Eu percebo pelo encaixe financeiro, da tal reestruturação, verdade é essa, mas quer dizer, o que é que poderia fazer a Anselmo melhor? Repara, jogadores nucleares, estávamos a falar de jogadores nucleares o ano passado, era o Eustáquio, era o Otávio, o Nélio Pérez ainda fragilizado, o Tiago Jaló, também, jogadores um bocadinho erráticos, até com potencial, mas também com o Fábio Vieira completamente a anos-luz do Fábio Vieira de há 4 anos, quando a gente fez o último vídeo. Portanto, apareceu de facto, eu acho que o único grande mérito, entre aspas, do Anselmo foi o aparecimento de um grande Rodrigo Moura. Acho que foi a única coisa pela qual valia a pena ver o Porto. E que até chegou a ser, digamos, solução para alguns jogos que estavam muito Ele carregou a equipa às costas, o Rodrigo Moura, a dada altura. Mas eu lembro-me na altura de dizer assim, eu acho que isto ou corre muito bem, ou o Anselmo para o ano já vai entrar queimado. Sim.
Portanto, aquela escolha ali e sobretudo houve ali uma situação que na altura caiu mal quando saiu o Vitor Bruno, que foi a questão do PP trazer cá para fora o que se passou. Houve ali uma história que ela dizer o gajo chateou-se comigo por causa de chutar as balizas pequenas. Falou ali numa situação de uma unidade de treino qualquer que eles tiveram, que ele lá não gostou. E isso passou cá para fora e a verdade é que o PP acho que não deve fazer isso, não deve expor coisas de dentro do grupo e não lhe aconteceu absolutamente nada. Foi premiado com titularidades consecutivas, na altura ainda na transição com o coordenador da formação, José Tavares, que fez ali 2 ou 3 jogos, depois com o Anselmo continuou a jogar e quer dizer, e foi uma época para esquecer também do próprio PP. Depois houve a participação no Campeonato do Mundo também, uma prova de eu acho que ainda foi ali deixa ver o Anselmo com mais trabalho, com mais trabalho, mas de alguma maneira já havia no ar já um bocadinho aquela ideia que o Vilas Boas tinha que preparar agora uma época com cabeça, tronco e membros, uma coisa mesmo de fundo. E aí, de facto, a aposta no Farioli foi, de facto, uma reestruturação profundíssima a todos os níveis. Dar condições, primeiro, acreditar no treinador, acreditar no seu valor como jovem treinador, e também é um risco, mas que se via ali que havia qualidades técnicas e humanas para isso. Depois dar toda a equipa, todo o staff técnico que ele teve. Depois dar na equipa de jogadores que ele pretendia para jogar à sua maneira, não é? É o tal investimento num perfil. E o Porto contratou para o Farioli. Digamos que isto, de alguma maneira, a preparação desta época está um pouco nos antípodas da preparação da primeira época, o que também é natural, porque ele estava a chegar ao clube, portanto aquilo foi ali um arranjo sem as condições financeiras que entretanto se foram ganhando. Sem Champions, novamente. Apenas por reestruturações e buscar também alguns empréstimos obrigacionistas e outro tipo de ações. E este ano também, aliado a esse e até estruturar a dívida a curto prazo para médio e longo prazo. Portanto, houve ali trabalho científico de valor. E este ano vê-se o valor dos preços dos bilhetes, que eu acho completamente até desajustado para o nível de vida, mas a verdade é uma: o estádio esteve cheio como nunca. Portanto, na perspectiva das finanças do clube, a Vilas Boas fez isso e muito bem. Mas até numa coisa também que mudou, foi face até a essas dificuldades, o investimento no perfil como um scout em mercados que nunca se viu. Um Frauholt, quem é que ouviu falar no Frauholt? Quem é que ouviu falar agora mais recentemente no Piek dos Eves, na Liga Polaca? Não é? Dois exemplos, por exemplo, ligas que o Porto nunca contratou, na Liga Dinamarquesa, na Liga Polaca, eu não me lembro do Porto contratar. Com toda a humildade, de alguma maneira nós também às vezes referíamos isso, não é? Sim. Que até o scout do Porto falhava, não é? Porque era só até quase a Liga interna ultimamente, sim, havia até um bocadinho essa porque nem sequer era uma questão de ter um grande fundo de maneio, era uma questão de alguma versatilidade, ir buscar a mercados que até se podia buscar os jogadores, enfim, que não fossem os Mbappés, não é? Mas pronto, outros jogadores. Claro, não, nem poderia ser. Mas com investimento já elevado. Já é elevado. Não é? Mas aí pronto, foram também as tais condições financeiras que mudaram. Fruto naturalmente de uma gestão de muito escrúpulo, muito boa. Mas de facto aqui é um investimento à medida do treinador. Claro que eu lembro, por exemplo, acho que é público, o Farioli disse que o Frauholt ele não o conhecia, mas foi identificado pelo scout do Porto, ou por um scout do Porto, e ele, nem há dúvidas. Ele até, na altura falava-se muito do Kenneth Taylor, do Ajax, né? Devia ser alguém que ele tinha gostado muito de trabalhar no ano passado. Ou seja, pronto, Bernarek, genial, sacar o Kibior, não é? Até um bocadinho nós tendo tido até alguns defesas centrais, a título de exemplo, não é? Que poderiam, um tal de já por exemplo, o de Jaló, poderia ter sido o próprio Otávio, o potencial estava lá, mas na verdade não havia aquele jogador já feito e que pudesse ser novamente o patrão de uma defesa. Também se contratou não só o perfil para o modelo de jogo Farioli, mas líderes. O Porto contratou líderes. O Bernardo é que é um líder.
mais tarde um Tiago Silva, foram jogadores que um Diogo Costa também se assumiu este ano de outra forma, já lá vamos, mas houve a preocupação clara. Eu lembro, então no caso do Bernardo, que foi claro, o Porto precisa de um líder em campo. O ano passado falava-se nisso, não é? Sem dúvida. Não havia ninguém que dê ali um murro na mesa. O líder a Jorge Costa, não é? Pronto, esses líderes que que o Futebol Clube do Porto, que a história do Futebol Clube do Porto sempre teve. Pronto, arranca a temporada, não é? Arranca a temporada e depois há um fenómeno verdadeiramente extraordinário e quase que prodigioso, que é o Porto, em primeiro lugar, todo o staff técnico a pensar e a sentir a Porto, com cultura Porto. A contratação do Lúcio Gonzalez também terá sido importante. Eu lembro que o Vilas Boas queria mesmo, para além do Fábio, eu estava a fazer o esforço para que o Lúcio viesse. E aí uma primeira palavra de elogio ao Francesco Farioli. De facto, um homem muito inteligente. Sim, isso é inquestionável. Não é por ele ser licenciado, mas é um homem muito inteligente. E ele rapidamente viu o que era a cultura Porto. Uma cultura Porto que lhe iria servir muito bem para o seu futebol. Um futebol de grande consistência, um futebol onde se afirma um coletivo, de intensidade, de equipa. E ele soube beber isso muito bem, soube passar isso muito bem. A equipa técnica também preenchida como um luxo, preenchida depois mais tarde também como o Castro. Portanto, levou aquela cultura Porto aos jogadores. E depois, hoje já toda a gente o diz, não é? E no final é fácil falar, mas esse trabalho feito em poucos meses, aliás quase um mês e meio. Aquilo para a época foi um mês e pouco, não é? No início da época, o próprio malogrado Jorge Costa dizia: nós já temos. Voltámos a ter uma equipa. Porque de facto isso foi passado aos jogadores que nem conheciam se calhar o futebol do Porto. Tenham ouvido falar através do Porto já um clube de dimensão. Sabiam como é que se vive o Porto. Não é? No final da época, eles já sentiram, e então depois desta festa que se fez, no final do campeonato, acho que será memorável para a vida deles. Será uma coisa a reter para a vida deles. Mas no início, em tão pouco tempo, conseguir isso foi facto. E outra coisa que foi rápida também a absorção do plantel às ideias e a aceitação das ideias do Farioli. Porque eu lembro-me, aquele jogo é muito marcante. O Porto Atlético de Madrid na pré-época, que o Porto ganha e joga, e nós já víamos, a equipa já é madura. Já há ali processos maduros, vê-se que já há ali automatismos até, quer dizer, que normalmente víamos, por exemplo, contrastando com o Anselmi, mas Anselmi não quer estar a bater no homem. Quantos treinadores hoje em dia dizem... uma ideia diferente. Não, mas isto para dizer que quantos treinadores hoje em dia dizem é preciso tempo, não é? Eu preciso tempo para implementar as minhas ideias. O Rubén Amorim no United terá pedido esse tempo, não é? E Farioli, num mês e tal, a equipa... Como se começou a época versus o que está agora, há diferenças, a equipa evoluiu, claro que sim, não é? Mas não é uma discrepância como se vê noutras equipas em que se vê, ok, esta equipa precisou de mais tempo, aquela foi logo, gatou rápido. Eu até diria, nós chegamos a comentar isso também, façamos um bocadinho essa justiça, isto sem vaidades, mas que o futebol do Porto normalmente desperdiçava as pré-épocas. Sim, até nível de mercado. E o futebol do Porto, nesta pré-época, conseguiu tudo o que é de mais importante numa pré-época. E conseguiu até absorver a tal ideia de jogo do Farioli, o tal espírito a Porto, e começa a jogar já quase nesse registro. Não é? Começámos a época quase no ponto. Que é difícil. E recordar-se certamente... muito particularmente do jogo em Alvalade, não é? Sim, que acabou por ser um jogo decisivo. Foi um jogo decisivo. Não no final, olhando as coisas, mas naquela altura, quando estávamos ali taco-a-taco de Sport, exatamente, aqueles 3 pontos em Alvalade fizeram a mesma diferença. Eu acho que o Porto, pronto, a ideia do jogo do Farioli, acho que toda a gente gostou do início, porque voltou-se a ver um Porto sobretudo organizado, sobretudo consistente, contrastando com esse Mundial de Clubes. Eu lembro daquele jogo contra o Al-Ahly que foi um descalabro tático do Porto. O Porto era apanhado em situações de 4-2, de 2-1 a nível defensivo, quer dizer, apanhado em contra-ataque completamente desequilibrado, e
vimos agora aqui, isto é uma equipa que até demais, e já lá vamos, mas isto é consistência, isto é a prevenção do erro ao máximo, e o Porto entra de uma forma que depois deixou-se de ver um bocadinho também pelo fulgor físico, mas entra de uma forma esmagadora também, se calhar até também motivados pela trágica morte do Jorge Costa, na altura, que foi há poucos dias de começar o campeonato, ele nem pôde, o nosso bicho não pôde nem ver o arranque do campeonato. Mas aquilo também, eu lembro, acho que há logo um Porto Vitória de Guimarães logo na primeira jornada, 4-0, segunda jornada vamos a Barcelos e passámos por cima do Gil Vicente, uma grande equipa até este campeonato. O Porto começou, fomos ao Albalá, um jogo que podia ter dado para qualquer lado, o Sporting também muito bem, mas o Porto entra com uma força, não é? Sem dúvida. E de facto, o modelo de jogo, não entrando em grandes detalhes, mas é um modelo de jogo do Farioli, de uma ideia inovadora. E ele que tem influências do De Zerbi, não é? Toda a gente conhece um bocadinho o De Zerbi, também revolucionário na forma como, sobretudo, uma palavra-chave no jogo do De Zerbi é a atração. A atração e timing, eu junto as duas. Aquilo que depois até se viu, se calhar um bocadinho demasiado, um Bernardo a jogar com o Kibior, etc. Mas todo aquele momento de esperar o momento certo para realmente então acelerar, por exemplo, no ala amarela, e a partir daí o jogo acelera. Mas o jogo também do Porto muda porque os adversários mudam. Também é importante percebermos isto. Eu lembro no início da época as equipas pressionavam o Porto no pontapé de baliza, em cima do Porto faziam pressão alta. E o Porto, aquilo era máquina, saía, mas é que as equipas começaram a ver. Nem vale a pena. E depois, um bocadinho também influenciado aí sim pelo jogo do Porto Benfica com o Mourinho, as equipas começaram a ver, alto lá que eles se calhar tremem mais com um bloco aqui mais baixo. Esperámos, cortámos aqui a linha de passe para o 6 e o Porto começou a ter outro tipo de dificuldades, mas isto para dizer que o Porto também muda porque os adversários também mudam, porque as equipas pressionavam alto, levavam cheiro, o Porto conseguia descobrir o 6, acelerava, não tínhamos hipótese, e as equipas começaram a mudar. Portanto, um modelo de jogo muito baseado na atração, no esperar pelo momento certo para acelerar o jogo, sempre movimentos contrários, por exemplo, um Frauholta a tentar fazer ruptura e vinha um Samu em apoio, por exemplo, este tipo de dinâmicas, permutas constantes, ou o Gabriel Veiga tentavam fazer movimentos de ruptura, abriam ali o espaço, os alas, os extremos entrar muito fortes, um PP, um Borja com muita acutilância, muitas diagonais, muita agressividade na entrada em zonas de finalização, e o Porto aí acaba por surpreende, e depois surpreende com capacidade física e com os esquemas táticos, que são as bolas paradas vulgarmente chamadas, são as bolas paradas. O Porto é completamente revolucionário com bola nesse sentido, sem bola, uma pressão fortíssima, cada vez mais orientada ao homem a homem, eu acho que não começa bem, mas depois cada vez mais orientada ao homem a homem, que com os, entre aspas, cavalos que o Porto tem este ano, com um Frauholta a pressionar, com um Borja a pressionar, com um Samu a pressionar, aquilo, o Porto, pronto, é por isso que a primeira volta do Porto temos 2 pontos perdidos contra o Benfica em casa. Esmagámos toda a gente. Num jogo, e se calhar o jogo menos conseguido mesmo. Menos conseguido. Eventualmente até, eu diria que se calhar pela grande admiração que o Francesco Farioli tem do José Mourinho, e o José Mourinho também é sempre um treinador dos grandes jogos também. Sabe pessoas que vai para o Real Madrid, mau treinador não é. E ele de alguma maneira também, o Farioli naquela preocupação máxima de a equipa não pode cometer erros, não pode ter falhas, então aí vamos jogar com o máximo de segurança. Mesmo assim estivemos para ganhar quase no final, curiosamente com o remate do Mauro atrás, não é? Mas pronto, houve estava fora de jogo esse lance. Porventura, mas tivemos algumas oportunidades. Eu aí tive pena que o futebol do Porto não tivesse sido mais ousado, mas pronto, isso é uma questão que também possivelmente vamos voltar a isso. Sim, vamos voltar a isso. Eu acho isto, só para acabar esse raciocínio, tanto taticamente surpreendente, revolucionário,
até diria quase nunca antes visto no nosso futebol, mesmo as bolas paradas de início, mas não é bolas paradas, a malta está a pensar em cantos. Eu lembro-me do pontapé inicial, pontapé de saída de jogo, o Porto em Alvalade, o guarda-Assange manda uma bicicleta ao poste. Portanto, era tudo uma coisa, e lá está, à terceira, quarta jornada, já se estava a ver esse tipo de indícios. Isto é um laboratório, isto é uma fábrica, isto é uma máquina de jogar. Há uma coisa que é inacreditável. Naturalmente estamos a falar de altíssimos profissionais, mas os altíssimos profissionais vimos o que foi a época anterior, porque qualquer grande profissional também treina quando as coisas não começam a correr bem. E quando um treinador quer incutir de facto uma disciplina coriácea, uma grande solidariedade entre todos, a tal consistência de jogo, e mesmo assim a equipa quer se impor, a equipa vai para cima, não é? E a equipa faz pressão alta. E portanto, isto parece quase um paradoxo, porque então se eu vou arriscar tanto, aí também vou criar algumas vulnerabilidades. Cada vez depois entramos mais nessa toada. Entramos mais nessa toada. De uma ausência de risco. Não há risco. Sim. Prevaleceu isso. Mas o que eu queria frisar não era bem isso. Eu também não me expliquei muito bem. Era mais a questão, logo no início da temporada, o Porto, por exemplo, ia jogar em Alvalade como foi jogar. Sim. Muito mais. Agora não iria fazer isso. Mas aí também revelador da liderança do Farioli, na confiança que foi injetada nos jogadores. Sem dúvida. Porque entramos, primeiro não está. Nós vamos jogar contra os bicampeões no campo deles. E é sempre difícil. Alvalade é o pior campo ao Porto. A verdade é essa, em termos de rácio de vitórias, não é? Tudo isto, entretanto, também. Chegamos quase no final da primeira volta e aí o Futebol do Porto também, naturalmente, com tão grande exigência no aspecto físico, claudicou um bocadinho, mas aí mais uma vez a gestão primorosa do mercado de inverno. Mas antes disso, só uma questão antes de irmos ao mercado de inverno, que é, sem dúvida, pontos a assinalar. Investimento fortíssimo na equipa permitiu isto a Farioli, porque com todo o mérito do mundo a Farioli, ter um Frauholt em vez de um Eustáquio é diferente, ter um Bednarek e um Kibior é diferente de ter o Tiago Jaló, um Otávio, um Evan Pérez, que até começa bem este ano, infelizmente também se lesionou, até gostei de ideia de titular com o Bednarek. Estava a começar muito bem. Ter o próprio Alberto Costa deu ali outra força à posição do João Mário, que também já estava um bocadinho em fim de ciclo. Acho que estamos a falar. Eu ponho as coisas neste sentido, não se pode invalidar essas coisas. Farioli, com o plantel do ano passado, provavelmente não ia ser tão bem sucedido, nem os treinadores do ano passado iriam ser tão mal sucedidos como este plantel. Pronto, ou seja, é justo dizer isto. Agora, a liderança que Farioli demonstra, a forma como passou rapidamente a mensagem, acho que foi uma coisa brilhante mesmo. Acho que aquela primeira volta do Porto dá o campeonato ao Porto. Vamos pôr assim a coisa. Claro que ele estava longe de estar resolvido, como sabemos, até por outras questões. E até começa a passar um bocadinho aquela ideia de o Porto não vai qualificar. Não vai, nem vale a pena este ano, vocês nem sonhem. Pronto, e depois aí entramos, de facto, e também podemos ir agora também a esse lado, um lado que a gente também começava a comentar. Eu lembro-me de um jogo que é paradigmático disso, que o Porto está em Arouca, já a ganhar, mas com menos um, acho que é o Martim Fernandes que é expulso, e o Porto marca 2, marca 3, e eu vejo aos 90 minutos nós a ganhar 3-0, o Frauholt a pressionar, e toda a gente a bater para a espera, e eu pensava assim, bem, das duas uma, ou este miúdo de facto não se cansa e é uma máquina, e ele, se calhar vai, a gente até dizendo a brincadeira, ele ainda vai a correr pela vez sair fora, não é? Mas a verdade é que o próprio Frauholt também se sentiu fisicamente, e o desgaste físico começava-se a ver que havia ali algum problema, e na forma, e depois pronto, começou também a haver a questão de se falar nas épocas transatas do Farioli, que as equipas pareciam quebrar um bocadinho na segunda volta. Começou a pairar isso tudo mesmo nas nossas próprias cabeças. Acho que temos que ser justos dizer isso. E se calhar também na cabeça do Farioli. E daí sim ter sido importante o mercado de inverno
e a rotação que ele faz. Uma rotação que aquilo era ao minuto 60, sai Gabriel Bey, entra a Valerian Hora, sai o William Gomes, entra a Hora. Portanto, aquilo era ao segundo quase. Ele fez uma rotação. Era uma programação. O jogo estava programado. É o que está a dizer, é o Excel do Farioli. Tu dizias muito isso, naturalmente, que o nosso auditor... Algo, desculpa, só para já a tua palavra, só para concluir, algo que eu nunca vi ninguém fazer. Desta forma. Não interessa se este jogador encaixa bem ou se está a jogar bem, se está a jogar mal, se isto faz sentido entrar, e este vai sair e vai entrar aquele. Independentemente de como esteja o jogo. Isto eu nunca vi desta forma. Nunca vi. Sem dúvida. Estivesse o jogo a pedir o que estivesse, mas havia o plano de jogo. Havia o plano de jogo e a ideia forte de que, de facto, como agora se diz, a fisicalidade é muito importante. A par disso também, e na questão ainda do aspecto físico, a gestão notável que foi feita, também fruto do plantel que tínhamos, mas que foi feita na Liga Europa e Campeonato. E taças, portanto, houve essa... O Porto, acho que pela primeira vez, que eu me lembro, já não me lembro... Rodar tantos jogadores. Nem tenho isso presente, que às vezes havia 8 jogadores que eram rodados. Havia jogos que isso nesta última fase com o Stuttgart, a Nottingham, ele era mesmo isso, ele tirava 8, eu acho que só sobrava Bednarek e Diogo Costa, o resto toda a gente saía, não é? Entrava. Mas de facto é muito bem reforçado no mercado mais uma vez, e aí demos 10-0 também aos rivais, com o Tiago Silva à cabeça, que na altura até começámos, o Porto começa a tremer nessa fase e começámos até a recordar um bocadinho a situação do Pepe quando desfaz a dupla Filipe Militão. Parou um bocadinho isso na cabeça, mas ele já pensou em Tiago Silva, sobretudo para proteger Kiwior, acho eu, porque o Kiwior parece um bocadinho mais frágil fisicamente que o Bednarek, por exemplo. Pietro Zés, a descoberta do ano, digo eu, a par do Frau. E que é coincidente também com uma quebra por várias razões, e depois do Borja. O Borja quebrou muito, sim, depois tem a morte também da mãe, mas já antes estava a quebrar fisicamente também. E o Fofana, que acho que também é determinante no campeonato, até pelos golos que ele marcava no final, também por ter permitido descansar o tal Frau que dava aos 90 minutos a pressionar. Só mesmo o Fofana para fazer descansar o Frau, porque o que ele dá ao jogo quase ninguém consegue dar. E o Moffi, não de facto pelo sucesso do Moffi e pelo que ele trouxe, acho que todos esperavam chegar um bocadinho mais dele, até pelo que ele já demonstrou no futebol, mas por causa de uma coisa, é que o Porto tem Samu quando vai buscar Moffi. O Samu ainda não estava lesionado, portanto aí até já foi um bocadinho, bem, como o Leão está lesionado, nós queremos um terceiro. E então depois da lesão do Samu, ainda mais importante se revelou, quanto mais não fosse para gerir Denis Bull, Moffi, a condição física. Portanto, o Moffi é importante nesse sentido. Portanto, acho que o mercado inverno ajuda e muito a essa gestão do Porto. No que diz respeito à estética do jogo, vamos entrar aí. O que é que se te oferece dizer, digamos? Pronto, é assim, como qualquer modelo de jogo, há pontos bons, pontos muito bons, e há pontos a melhorar, e há fragilidades. Todas as estruturas táticas têm pontos fortes e pontos fracos, têm fragilidades. E este 4-3-3, ou este ponto de partida do 4-3-3, depois em momentos defensivos, às vezes é um 5-4-1, então em blocos mais baixos, também não deixar de dizer isso, que o Porto é uma equipa que não tinha problemas em juntar a equipa, meter o tal fato de macaco e defender como entre aspas, equipa pequena. Esteticamente, o Porto, é o que eu digo, eu divido isto em dois momentos. Um Porto que tinha muita facilidade em sair com uma equipa mais pressionante, ou com equipas mais pressionantes e em blocos mais subidos. Quando as equipas começaram, vamos pôr aqui 2 jogadores aqui a travar, bloquear a saída pelo Alan Varela ou pelo Rosário, foi um Porto que de facto se viu sem soluções. E curiosamente, sem grandes soluções. Quando acontecia esses momentos, o Farioli não ia, digamos, por uma solução ousada ou criativa. Não. Ele mantinha a sua linha de
aos 60 minutos está uma hora entre o Gabri Veiga, ou está o Gabri Veiga entre uma hora, e portanto era aquela... Falámos, nunca vimos os dois jogar juntos, não é? Vimos só no último jogo, não é? Sim, até claro. vimos 3 criativos quase, porque também entrou o Bernardo Lima. Sim. Mas... não, esteticamente, se é o jogo que eu mais gosto de ver jogar as equipas, não acho que seja. Acho que o Porto, para um bicampeonato esse que foge ao Porto, desde os tempos de Vilas Boas, curiosamente como treinador, e Vítor Pereira, portanto estamos a falar há 12, 13 anos que o Porto não é bicampeão, a dificuldade que tem sido um bicampeonato. Acho que as equipas, como leram o jogo ao Porto e souberam de alguma forma manietar, e o Porto usou outras armas, bolas paradas, a própria qualidade dos jogadores acaba por ir desbloqueando. Também é justo dizer que sem Dion foi difícil, sem Samu ainda mais difícil foi, não é? Naturalmente. Denis Gol não é o goleador que o Porto precisa, tem boas coisas, mas não é aquele goleador. Ainda contra o Santa Clara, lembro de um passo do Moraes Lalo, que ele corta para dentro, dá mais um toque, não tem aquela objetividade, não tem aquela fome de golo, aquele instinto matador, não é? Também é justo dizer isso. Agora, parecia um Porto que as equipas organizavam-se de certa forma, não há soluções. Isto viu-se muito. E, até para a minha surpresa, o único jogador que veio um bocadinho mexer com isto foi o Pietuzewski, que era um jogador era o único jogador que parecia, e olha, tu tens liberdade. Tens liberdade total. Tens liberdade total. Também porque tinha uma boa reação à perda, ia atrás e era intenso. Mas era o único jogador que eu via. Havia momentos em que ele 3-4 vezes perdia a bola, mas depois ia ganhar se calhar uma jogada mais à frente e ia provocar um perigo ou até fazer golos. O golo não estava na luz. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E não é por eu achar que o Farel fez um grande trabalho que eu acho que há muita coisa a melhorar, sobretudo nesse aspecto, sobretudo porque as equipas agora conhecem o Porto e estes últimos jogos foram difíceis. E depois há aqueles jogos, dois que ficam marcados na retina, esse Porto-Benfica, com um Benfica frágil, pronto, bem Mourinho, mas é um Benfica que o Porto matava ali. E depois o Porto, sobretudo contra o Sporting na Taça de Portugal na segunda mão, o Sporting estava destruído fisicamente. Completamente. Fica a sensação que não se fez tudo, nem pouco mais ou menos. O Porto fez tudo para ganhar esses jogos. O Porto foi para si. O Sérgio Conceição tinha muitos defeitos. Não estou a dizer que é melhor, que é pior, era melhor umas coisas, era pior noutras. Mas o Sérgio Conceição, esses dois jogos tinha-os ganho, eu não tenho dúvida. E falta aí esse instinto. Naqueles momentos, o Farel tem que perceber a força que o Porto tem, sobretudo num estádio do Dragão. Sim. E o Porto nesses jogos vai para cima, tem que arriscar um bocadinho mais e vai esmagar os adversários. Vais cair com tanta força. E esse tipo de jogos, na Luz, outro exemplo, ganhar 2-0, ele prefere logo ao intervalo tira Gabri Veiga, mete Fofana. Sim. Fica ali. Sim. E agora, eu sei que isto é muito fácil de falar, segurança máxima para conseguir sempre aquela tal consistência, manter-se aquilo de forma hercúlea, porque aqui não havia facilidades, não se podia ter facilidades, era mesmo um ano em que tinha que se ganhar o campeonato. É só por isso, ou é porque o Farioli quer sempre este jogo de máxima segurança, não é? Quer dizer, a tendência da equipa provou que parece ser uma preferência do Farioli. Agora, a verdade é o Porto tinha que ganhar este ano e então ele se calhar ia roçar a forma, o Porto vinha de anos complicados, a gente não se pode esquecer destes contextos, aquilo que se queria ser o espírito de campeão, parece que estamos a falar de uma coisa muito, muito boa, o Porto não tem estofo, não tem espírito, mas isso na cabeça dos jogadores, na cabeça dos treinadores, ainda por cima o que aconteceu ao Farioli o ano passado, perder o título no final, isto deixa marcas. Uma equipa que eu acredito e espero, até mais espero que para o ano, nós sabemos o que valemos e então se calhar já podemos ver um Farioli mais criativo, com mais variabilidade, sobretudo estamos a falar em quê? Em ataque organizado no meio campo defensivo das equipas adversárias. Porquê? Porque o Porto, vamos ser sinceros, passa 90% do campeonato nesse momento. Portanto, se não tem soluções nesse momento,
Então, não sei onde é que, quer dizer, tem que ter. No Porto nunca vai poder ser uma equipa de transições no nosso campeonato. As equipas já deixaram de pressionar o Porto lá atrás, não é? Portanto, e não vai chegar só a bolas paradas, porque isso também hoje em dia é tudo estudado ao detalhe, vai cada vez haver mais bloqueio a esse tipo de situações, por muito que o perfil físico do Porto seja muito forte. Agora, se eu prefiro um perfil mais criativo, e se prefiro um perfil de jogo mais apoiado, com outro tipo de variabilidade, de atrair dentro, liberta fora, vai por dentro, vai por fora, outro tipo de combinações, um tipo de jogo mais associativo, e até um bocadinho na própria ideia de jogo e naquilo que é transmitido, digamos, aos jogadores na preparação do jogo, eles também levarem na cabeça que a determinados momentos tem que haver alguma imprevisibilidade e tem que, naturalmente, eu sou a favor, sempre fui até em termos profissionais, que haja a planificação, que haja a preparação. Isso é sentido de responsabilidade, é sentido, porque estamos a falar de uma indústria de uma alta competitividade. Mas o improviso também é importante. E quando estamos a falar de um improviso, não é não é... Sim, não é o tirar o defesa central para pôr um ponta de lança, como se pensava antigamente, que vai resolver tudo. É um improviso que só está ao alcance de muito poucos. E o Futebol do Porto até, de alguma maneira, pode ter esses muito poucos, pelo menos ao nível do nosso futebol. O Rodrigo Moura, claramente, é um desses jogadores. O caso do Rodrigo Moura, e acho que podemos falar um bocadinho nele, porque acho que também falar um bocadinho é o grande paradigma disto que estamos a falar, não é? Se calhar quando estamos a falar nisso, estamos a falar no fundo de Rodrigo Moura, não é? Um Rodrigo Moura que a gente vem de facto, que vem daquele ano de sonho para ele, a nível pessoal, a nível do coletivo foi horrível, mas a nível pessoal, quer dizer, o miúdo estreia-se, é estrela, é chamada à Seleção Nacional, ganha a Liga das Nações com a Seleção Nacional, ao lado dos melhores do mundo, não é? Portugal tem uma seleção de sonho, e de repente, o Rodrigo Moura não joga, não é? E de facto é aquele jogador que se olha, que eu não tenho dúvidas do quanto ele aprendeu do jogo sem bola, defensiva e ofensivamente também, mas parece ser um jogador que perdeu a magia que tinha. Isto custa muito ver isto, não posso dizer que gosto. Até vimos esta tentativa dele ser falso 9 neste último jogo, remates que ele falha, que ele não falhava o ano passado, portanto vê-se que ele próprio está ali a querer mostrar e de alguma forma, eu não queria usar esta expressão porque eu não sei se é verdade, mas parece ter sido castrado. Houve ali um certo esvaziamento, não é? É uma coisa um bocado pungente num jogador, porque o Rodrigo Moura, a gente olha para a cara dele, até porque ele é muito jovenzinho, não é? Mas vê-se ali alegria. Sim. E eu não quero inocência. Mas boa. Boa. Não é? Boa, não é o indivíduo que é o transgressor ou que é o que se chateia com os colegas, pelo contrário, ele deve ser, deve ser um miúdo adorável. E isso há variedíssimos sinais que corroboram isto, mas de facto, perder essa alegria e essa espontaneidade, essa criatividade, não se deve pedir isso a um jogador. Não se deve pedir isso a um jogador. A questão é, para que tu queres o Rodrigo Moura? Sim. Não é? Neste contexto, é isso que eu quero dizer. A pergunta aqui é, para que o Porto tem o Rodrigo Moura para desempenhar aquelas funções? Eu prefiro que não tenha. Porque ele fala, na minha opinião, nem as faz assim tão bem. Porque ele é errático e ele está a jogar muito longe da área adversária. Ele era um jogador para jogar no 10 clássico, que de facto já não existe assim tanto no futebol moderno, eu percebo isso. Mas era aquele jogador de acelerar, recebe a bola entre linhas e acelera e faz o passe da vida dele, ou tira dois da frente e resolve. E de facto, via-se muitas vezes até o Rodrigo Moura quase a participar na construção mais baixa, junto aos centrais, que também melhorou defensivamente, é mais agressivo. Agora, e hoje isso é pedido a todos os jogadores, não é? Agora, a questão até é esta. O Rodrigo Moura desta época, alguém quer o Rodrigo Moura desta época? Algum tubarão quer o Rodrigo Moura desta época? Eu acho que não. Eu acho que é uma época de um jogador banal. Sim. Não posso dizer isto de outra forma. Eu adoro o Rodrigo, acho que o Rodrigo Moura é um gênio e tem tudo para ser um bola de ouro. Agora, a par do Bitinha, que o Sérgio Conceição também não gostava e demorou a bater com a cabeça na parede e foi preciso o Wolverhampton não exercer a cláusula de 20 milhões, estamos a falar não de um bolador, mas de um terceiro lugar de bolador, neste momento.
eu acho que o Rodrigo Mora tem esse potencial, porque ele faz coisas que ninguém faz, ele vê coisas que ninguém vê, e eu adoro isso no futebol. Não parece encaixar com o Farioli. Gostando ou não se gostando, uma coisa eu aprendi, posso não ter aprendido muito, mas uma coisa eu aprendi nesta minha experiência como treinador da Distrital e de escalões jovens, que é há 1001 formas de ganhar no futebol. Gosta-se mais de umas, gosta-se mais de outras, mas já vimos um Simeone a ganhar, já vimos um Guardiola a ganhar, estou a dar dois contrastes diferentes. E olhem o espectro que há aqui no meio. Portanto, o futebol tem um lado caótico que permite 1001 ideias de jogo ganharem. A ideia de Farioli parece ser uma ideia vencedora, inovadora, que se é compatível com criatividade com o Rodrigo Mora, não é? Não. Com muita pena minha. Sim. Eu tenho estado a seguir aquele podcast do Código Farioli, que é um excelente podcast e recomendo que de facto vejam também para conhecerem bem o nosso treinador. E ele, pelo que sei, é um grande admirador seguiu vários treinadores, porque ele é um estudioso do fenómeno do futebol, até a própria tese dele, que é centrada também no papel do guarda-redes. Porque o guarda-redes é um jogador muitas vezes solitário e é um jogador que também está a pensar tudo o que está a ver o jogo de frente, está a pensar tudo o que se está a passar no campo, não é? Está a pensar o jogo da equipa. Diogo Costa executa isso na perfeição. E o Farioli, pelo que sei, é muito adepto, por exemplo, de um Pep Guardiola, é muito adepto também no José Mourinho, e aqui também já vemos dois perfis muito diferentes, e de alguma maneira são de épocas similares. Sim, Mourinho um bocadinho antes. Um bocadinho antes. Já se recorda da rivalidade. Mas ele também, enfim, é estudioso de outros treinadores e dos modelos de outros treinadores, nomeadamente o Saki e parte. Mas, pelo que sei, ele também já revelou e já referiu que também, sendo prioritária a organização, sendo prioritário o futebol coletivo, o pensar um modelo quase de comunidade de jogo, também, a par disso, também há lugar para a ginga. Eu lembro de se falar, pelo menos em 2 episódios, na questão da ginga. Não sei se sabem o que estou a referir, mas os mais jovens se calhar não sabem isso, mas falou-se muito na ginga no tempo do Pelé. Sim, na seleção brasileira, que ele também entra na seleção brasileira com 17 anos e ela diz assim, mas um indivíduo que é um brincar e vamos agora metê-lo a jogar, isto no Brasil, e alguém disse, não, mas o futebol, a nossa seleção precisa de facto de um indivíduo da ginga, é um indivíduo de uma ladarista. Isso é muito atual, acho que o Brasil precisa de muita ginga. Muita ginga. E eu diria que o futebol, independentemente dos modelos, seja um modelo mais minimalista, mais linear, seja um modelo muito rococó, muito rebuscado, em qualquer modelo de jogo é preciso também o criativo e é preciso também essa imprevisibilidade e esse momento de magia. O abre-latas, esse momento de magia. E pronto, agora, isto para dizer o quê? Que se calhar, por saber que o Farioli é um homem, um estudioso do futebol, é um homem que não está fechado. Ele está em constante. Essa é a minha esperança. Eu tenho um bocadinho a esperança também que ele, não sei como o Mora, nem sei se o Mora vai ficar. Sim. Mas valorizar não valoriza. Mas também que não sacrificando a ideia que a consistência é fundamental, mas também... Isso é a pura escola italiana. Pura escola italiana, não há dúvida. Mas também trazer um bocadinho essa imprevisibilidade que é necessária, porque há jogos mais fechados e que se calhar esta época vão ser mais comuns esses jogos, não é? Particularmente das equipas que vão jogar contra o Porto, não é? Vai haver mais esses momentos da próxima época, não é? Da próxima época se calhar vai haver mais momentos em que as equipas vão estar mais fechadas, o futebol de Porto vai ter mais dificuldades para encontrar soluções para furar as defesas. Eu acho que há um número muito indicativo de também do quão, se calhar, exagerado foi esta opção pelo controle. O Porto tem 39 vitórias este ano, portanto estou aqui a pôr todas as competições, 19, estamos a falar de praticamente 50%, foram pela margem mínima.
1-0, 2-1, muitos 1-0, alguns 2-1 também. O que não deixa de ser, se calhar, revelador desse controle. Vê-se isso, nós também estivemos no estádio neste último jogo. Há ali uma obsessão, e é aqui o meu receio, não há erro. Não há erro. O erro não entra. Eu prefiro esperar pelo momento certo. Se isto é arriscado e se vai por a equipa em desequilíbrio, então é melhor não. Agora, vamos dizer assim, mas então querem o Anselmi que arriscava sempre e apanhava-se em contragolpe de forma desequilibrada? Não quero, não é? Portanto, futebol é isto, não é? Também é este gato e o rato, é este arrisca aqui um bocadinho, vou destapar de um lado, tapo do outro, a Amanda anda assim muito de um lado para o outro. Futebol é isto agora. Se a minha esperança, até pela ousadia do Vilas Boas, e ele também é um treinador que ele este ano vai ter uma Champions, não é? O Farioli, portanto ele sabe que se calhar tem que dar ali um upgrade ao seu modelo. Até estás a tocar num ponto também interessante, porque repara, numa Champions certamente ou muito dificilmente acontecerá o Futebol Clube Porto mudar metade da equipa de um jogo do campeonato para um jogo da Champions. Era bom sinal. Tivemos 2 Frolls e 2... Era. Mas mesmo assim é sempre difícil, porque se criam automatismos de jogo que não é possível com... Isto apareceu mais tarde na época. Pois, exatamente. Não, no início não, até porque ele obsessivo com a consistência, ele quis, até era um bocado obsessivo sempre com um plantel do mesmo 11. Mas ele fez isso depois, ainda durante um longo período. Ele começou desde cedo com a Liga Europa, mas era 2-3 peças. Nesta última fase é que já eram 8 peças. Exatamente. E agora, naturalmente, numa Champions, outras exigências se colocam. Não estou a dizer que o Porto tem a obrigação de ganhar as Champions, isso é quase meio. Já vamos à próxima época também. Mas sim, ainda se vai dar esse desafio. Vai-se dar esse desafio e aí, por maioria de razão, independentemente da grande consistência que deve ter a equipa do Porto, é também a questão dos criativos, da importância dos criativos. E, portanto, eu sou suspeito, porque gosto muito do futebol. Olha, eu gosto muito do futebol do André Vilas Boas e Vitor Pereira, tu já referiste aqui, sim. por exemplo. É assim. Pronto, agora não. Lá está, vamos ver. Agora, eu acho que a gente tem que ter também muito claro isto. E é por isso que eu também não consigo, entre aspas, entrar a pé juntos sobre o Farioli, que eu acho que em alguns momentos, e se fosse um velho Porto, e ele não foi Porto, ok? Sim. Sobretudo nesses momentos, o Porto sabe que vai matar os gajos e não matava, não é? Foi Porto em saber tão depressa pôr a equipa a jogar por jogo. Foi Porto em muita outra coisa. E depois é por isso que eu não entro de forma tão agressiva nas críticas. É preciso não esquecer de onde o Porto veio. É preciso, porque o Porto vem de 3 anos muito complicados. O último ano, Sérgio Conceição, o Porto fica a 18 pontos do primeiro lugar. O ano passado ficou outros tantos, eu já nem me lembro, o gajo ficou a 12 ou qualquer coisa menos, mas foi uma época horrível. Nesse último ano do Sérgio ainda ganhámos a Taça de Portugal. Transformação profunda no clube, divisão interna no clube. Muita coisa mudou e ganhar depois disto tudo é muito difícil e ele ganhou da maneira que encontrou e ganhou, e o futebol tem estas formas todas de e merece todo o crédito. Eu acho que sim. E perguntam-me assim, mas então não querias o Farioli para o próximo ano? Claro que eu quero o Farioli para o próximo ano. Eu quero o Farioli para o próximo ano e também quero um grande Rodrigo Moura no próximo ano. Também. E não o Rodrigo Moura apagado, que é uma situação mesmo pungente, não é? Pronto, mas... Olha, passando aqui para outra fase que não Farioli, acho que está tudo um bocadinho dito, acho que globalmente tem um grande mérito e acho que a nação portista está com ele e estamos todos empolgados. E ele próprio sabe mais futebol. É um treinador. É um treinador, sabe mais futebol que nós todos juntos e ele sabe as dificuldades que a equipa tem e o que é que ele precisa trabalhar para o ano.
E vai estar seguramente alerta e a trabalhar desde cedo nisso. Passando aqui um bocadinho para destaques individuais desta época, que tu queiras aqui destacar, a nível se calhar mais de jogadores, não é? Jogadores, naturalmente, que é inevitável, não é por ele ter ganho o prémio que a Liga lhe atribuiu, aliás, o duplo prémio, o prémio do melhor jogador jovem e do melhor jogador, é o Fraulo, não é? De facto, porque foi. A gente até dizia, bem, eu lembro-me de tu teres comentado isto no jogo que nós fomos ver com o Atlético de Madrid, ou se não foi nesse jogo, foi logo pouco depois, que tu disseste assim, bem, o Fraulo se calhar em dezembro já se vai embora, mas de facto... Com a antiga direção... Pois, e de facto foi... já se tivesse vendido por 30 milhões. Foi, porque ele estava de facto insuperável. O Fraulo, sem dúvida, um Diogo Costa, indiscutivelmente. Grande época do Diogo. Grande época do Diogo. Eu creio que o 0-0 até lhe atribui também o melhor jogador da Liga. Foi de facto uma grande época. O Bednarek é um esteio. Acho que é chave também. É chave também. Ele quase personificou ali um bocadinho um Jorge Costa. Foi. Tu ainda te recordas disso, eras miúdo, mas lembro de falar, por exemplo, do Aloísio, era um jogador que tu apreciavas muito. Nós tivemos sempre esses jogadores, um Celso, um Aloísio, um Jorge Costa, o Ricardo Carvalho, depois mais tarde também o Pepe, o Bruno Alves. Grandes centrais. E não tinha líderes. É aquele jogador que comanda uma defesa. E ele via-se que às vezes o Porto marcava e ele juntava-os logo. Vocês estão a brincar com isto, caralho. De facto parecia um jogador que já tinha feito aqui as escolas. O Bednarek, indiscutivelmente. Depois, mais tarde, também um Piatuzewski veio revolucionar. O próprio Samu também marcou muitos golos. O Samu, que na altura até teve ali também uma fase má e estava a ser muito criticado, mas eu pensava assim, bem. Mas também não há melhor. De facto, depois quando teve que aparecer o Denis Gul, que muito melhorou este ano. Já agora um jogador que também, logo desde o início do seu ingresso no Futebol do Porto, o Brasil agora de repente teve um lapso de memória. O extremo. PP? Não, o William Gomes. O William Gomes acho que também um grande jogador. É um grande jogador. É de facto um jogador porque ele, repara, aquelas derivações que ele faz para o meio, dizem, bem, mas aquilo depois os adversários já estudam aquilo e ele já não consegue. E ele consegue sempre. Um bocado como o Robin, não é? Como o Robin, exatamente. E de facto o William Gomes foi de facto também decisivo, mas acho que valeu de facto a equipa, porque os próprios Rosários, acho que o Alan Varela também faz uma grande época também, acho que vi qualidades no André Varela como nunca tinha visto também, não é? Acho que eu ponho os dois centrais, o Kivior, até pelo entendimento deles, seleção. Nós temos jogadores como o Kivior é um jogador o Arsenal, pronto, não quer porque tem lá o Saliba e o Gabriel Magalhães, acho que é Magalhães, o central brasileiro. Tem lá tão bons ou melhores do que ele. O Kivior é jogador do topo. Temos o próprio Berpitz, eu gosto imenso do Berpitz, agora comenta mais eles, mas é um jogador também que vai ser um grande central. E acho que houve um jogador que eu próprio demorei a percebê-lo um bocadinho no Porto, foi o Gabriel Veiga. E sai um grande fado do Gabriel Veiga. De facto, até parece que falarmos do Gabriel Veiga só agora é muito injusto. Porque também é logo um dos grandes destaques, sem dúvida. E aliás, deu muito mais ao Farioli daquilo que ele pretende naquela posição. Encaixa mais naturalmente do que o Rodrigo. Natural. Não, o Gabriel e foi de facto. Mas vem crescendo também. Ele também vinha de um ritmo. Podem dizer o que quiserem, mas a Ligar tem um ritmo competitivo mais baixo. E ele, até na batida, nas bolas paradas, que ele é o jogador com mais assistências do Porto este ano. Tem 2 ou 3 assistências ou mais. E quase tudo cantos, não é? Sim. Ele também deu essa componente ao Porto. E ainda vai dar mais. Até se calhar vai dar golo. E ele tem uma frase, que para quem não é faz, que fica com isso, ele a dizer assim: eu não tive a sorte de nascer portista, mas eu vou morrer de certeza. E o gajo sentiu mesmo como é que é o espírito do Porto. Já agora também, estamos a falar dos jogadores, todos eles foram importantes porque foi de facto a equipa. Foi a equipa. Foi. Mas o Fofana, que veio.
veio de facto também em vários momentos. dar ali o equilíbrio que era preciso. E ali ia-nos dando a vitória contra o Sporting O em Sporting casa, depois houve o penalti, o empate, que foi o lance infeliz do Francisco Moura. E houve em um Braga. em Braga. E em Braga, não é? Exato. Em Braga, que o Porto... Não, acho que pronto, estamos a falar agora um bocadinho ao encontro daquilo que disseste quase no início, que na verdade temos também outro plantel. Outro plantel. E agora há muito esta ideia e que é justa, porque cada vez num mundo tão competitivo, e o futebol é o máximo, o melhor espelho disso, haver o papel do treinador é fundamental. O treinador cada vez é mais o autor de uma ideia de jogo. Mas a ligar tudo. Mas os executantes também são importantes. E são eles que têm, não é? Que nos dão a magia do jogo, são eles os executantes, são eles os instrumentistas da orquestra, e portanto Farioli se calhar se fosse treinador do Nacional não ia ser campeão nacional, ou do Santa Clara, não é? Podia fazer grandes coisas, mas dificilmente seria campeão nacional. Portanto, obviamente eu já dizia o António Oliveira que havia um segredo no Porto, era ter melhores jogadores que os outros. Pronto, é muito simplista, cada vez mais, até porque as equipas são cada vez mais bem trabalhadas. E nós vimos, e já agora também estou falando um bocadinho também da competição futebolística nacional este ano, tivemos equipas pequenas, médias, chamemos-lhe assim, sem desprimor, mas que de facto jogaram taco a taco com os grandes. O Famalicão, sobretudo no Dragão, faz um jogo que aquilo é qualquer coisa, aquilo é uma obra-prima. O jogo do Famalicão no Porto, eu acho que o Porto nem empatar merecia esse jogo. Acho que o Porto merecia ter perdido esse jogo, sinceramente. Temos um Famalicão, temos, por muito que custa admitir, acho que o Sporting foi um grande rival. Ainda bem que eles não gostam muito do Rui Borges, pronto, infelizmente ele renovou. Se calhar a direção do Sporting pensa de forma diferente, mas ele nem é muito bem amado. Eu até espero que o mandem embora rapidamente, porque eu acho genuinamente um grande treinador. E ele depois do Sporting a jogar muito. E houve ali uma altura em que o Porto, quando empata, precisamente acho que é que foi o Famalicão, que fica a 2 pontos. Houve ali 1-2 jornadas que o Porto ficou a 2 pontos só à frente do Sporting. Se o Porto tinha ali um deslize, se calhar o Sporting tinha mesmo sido campeão. Mas depois o Sporting empata. Ainda foi antes do Benfica, foi um empate que eles tiveram, já nem me lembro com quem. Sim. Até ninguém estava a contar e o Porto aí, pronto. Houve um empate também no Aves, não sei, mas esse foi no Aves, talvez até tenha sido no Aves, já não me recordo cronologicamente. Okay. Mas acho que o Sporting é um grande adversário e repara, até foste tu que me disseste que o Rui Borges disse que fez o mesmo número de pontos. O mesmo número de pontos. Do ano passado, não é? O que foi campeão. E foi campeão. Portanto, com 82 e o Porto tem 88 e quase que chegava aos 91, não fosse aquele fracalço da Vila das Aves. Portanto, isto para dizer que os rivais também estão mais fortes. O Porto já não é também tantas vezes campeão como era. Eu lembro ali há alguns anos que o João Ferreira, o Porto até cedia alguns pontos e alguns jogos, mas mesmo assim era muito melhor que os outros. Os rivais estão mais fortes. O Benfica, que faz uma época um bocado miserável, tem 0 derrotas no campeonato. É incrível. E também tem um grande plantel. Há petróleo, não é? Pois, ali há petróleo, porque sempre foi assim, não é? Todas as épocas eles vão buscar batalhões de jogadores. Mas na verdade esta época já tiveram e podem melhorar, e eles têm a capacidade para isso. Eu acho que esta qualidade dos rivais também realça o quão difícil, e vê-se a campanha do Braga na Liga Europa, não é? Portanto, acho que isto tudo realça. Também outra equipa com um belíssimo futebol. Com o Vitória que ganha a Taça da Liga, fomos eliminados pelo Vitória, mas o Vitória ganha a Taça da Liga, não é? E que estava a ir tão bem que entretanto tiram-lhe o treinador, mas pronto. Já são outras maluquices do futebol português, mas a verdade é que os rivais estão bem, estão fortes e para o ano também vão investir certamente. O Porto não pode abrandar. Agora eu fico muito curioso, e se quisermos entrar aqui um bocadinho também no que pode ser o próximo ano, e esse ataque ao bicampeonato que já nos foge há tantos anos. O Porto, se este ano sem Champions fizermos este plantel e este investimento, eu estou muito curioso por ver o que aí vem para o ano. O Porto estará numa situação, não tenho dúvidas, muito mais confortável para querer outros voos, não é?
querer outros voos. E já agora também aproveitar só esta nota de rodapé, que não é, rodapé é injusto, porque as modalidades que nós também estamos a ganhar, ganhamos também a Champions do Hockey Patins, ganhamos agora o Sub-19, estamos à beira de ganhar o Sub-17. Está quase também. As meninas também tiveram um desempenho fantástico no voleibol, no futebol feminino. Da última vez que gravámos nem sabia falar de futebol feminino. Neste momento já estamos na primeira. Agora já arrancou também o centro de alto rendimento, a situação financeira do clube, a situação da organização, a situação, o planeamento está a surtir efeito, não é? O que se está a fazer na manutenção de instalações, das que já existem, na renovação, da melhoria, tudo isso. E, portanto, o Porto acho que tem agora condições para encarar com outro fogo a próxima época, sem dúvida. E aí, naturalmente, quererá ser ambicioso, até porque, por tudo aquilo que já dissemos, mesmo tendo o objetivo principal, o vencer o campeonato novamente, não é? Que é sempre muito difícil o Futebol do Porto terá também que se reforçar no plantel, terá que também arranjar outras soluções, certamente que se calhar há sempre essa rotatividade de ser jogadores. O Diogo Costa se calhar à cabeça, não é? Pois, esperemos que não. Esperemos que não, porque o Vilas Boas não é à toa que faz aquele apelo, a camisola do aquele apelo muito emocional, tocando do lado emocional. Toca-lhe ali num lado forte, porque até pela expressão do Diogo, ele nas próprias declarações da festa, eu quero aproveitar isto, fica ali com receio, até porque se fala de um Liverpool, não é? Eu acredito que se fosse com todo o respeito, um Everton, um Newcastle desta vida, e acredito que ele quereria ficar no Porto. Quando vai aparecer se cá um Liverpool, um City, um Bayern de Munique, é compreensível também. Ele é dos melhores do mundo, se não o melhor. Ele já deu tudo ao Porto e manteve-se no futebol do Porto já há tantos anos, embora como jogador ainda seja jovem e estou com mas vamos ver. Acho que posições prioritárias, sem mexer, o que é que tu achas? Sobretudo o lateral esquerdo. O lateral esquerdo, não é? O Zaido ali uma altura que está muito bem, mas tem as limitações físicas. E até mesmo limitações físicas. Ele depois de ter aquela lesão também. Mas ele apareceu lá em jogos com uma consistência extraordinário, até tecnicamente parece que nem tinha lacunas. Que tem, mas o Francisco Moura, acho que é o único caso em que destes jogadores que vinham do ano passado, que a gente já ficava um bocado tipo o Alan Barelo, o Piapia, Francisco Moura parece ter sido o único que não acompanhou esta evolução. Não acompanhou essa evolução. Se calhar por falta de confiança, provavelmente. E houve também aquele momento que foi um bocadinho infeliz, pronto, e que foi e a malta. E ele foi massacrado por isso. O artista não perdoou, o homem até teve que desligar as redes sociais. Foi ali. Mas foi um momento que nós também nos gostou muito, mas agora acho que de facto essa posição no lateral esquerdo parece-me que sim. No lateral direito acho que o Martins está muito bem, o Alberto Costa está muito bem, acho que nos centrais também estamos bem. Acho que saiu um Tiago Silva, mas também regressa ao Neuer. Depende também como é que se quer. E eu acho que pronto, há a questão de um substituto para o Froholt. Se o Fofana a ficar, para mim está fechado. Tudo indica que se calhar não fica, não é? Pode não ficar, não é? Portanto, e há a questão para mim, concordo, lateral esquerdo, o Froholt número 2 e outro ponta de lança. Eu gostava de ver um Falcão. Não é o Falcão, porque esse pronto, já não era, até porque também já é um bocadinho velhote. Mas gostava de ver assim um Falcão. Porque repara, o Guião provavelmente não fica. Samu mesmo que fica. Que não, parece que até já. Acho que já se despediu, já como nós temos as declarações de. Pronto, com muita pena, nosso que viu-se está um pouco dele. E tão útil ele teria sido na fase de ausência do Samu. Acabou por ser só ao lado, faz o jogo dele. E um jogo importante. Mas o Samu, quando regressar, quer dizer, ele vem de uma lesão gravíssima, não vem o Samu que toda a gente conhece. E começar a época com Denis Bull, quer dizer, será uma virada de Samu, de facto, não virá esse Samu. Acho que aí é prioritário. Depois, acho que há os jogadores também um bocadinho em fim de ciclo. Eu vejo um PP sempre
um bocadinho já desgastado, também se calhar precisar de outros ares. Um Alhambra ele já está cá há muitos anos, portanto pode-se dar essa renovação também. Os jogadores querem experimentar outras coisas, não é? Vamos ver a questão do Rodrigo Mora, pronto, ele próprio não sei se estará muito satisfeito, não é? Até se falou que ele poderia ter saído no início do ano, para as Arábias, espero que não. Mas... Já agora que estás a tocar na questão do Rodrigo Mora, se calhar o tal 10, que não é o 10 tradicional, mas é o médio interior esquerdo, digamos assim, que também, não estando o Gabi Veiga, sei Mora, tem que vir outro, não é? É claro que também podemos ter a promoção dos jovens. Temos ali uma camada. O Xalão Faria também aposta, não é? Nessa gente. E ele deu agora a oportunidade ao Tiago Silva e ao Bernardo Lima. E já tinha dado ao André Miranda. Sim, o João Teixeira às vezes também é chamado, mas embora seja temos ali aquela geração dos campeões do mundo sub-17, não é? O Bernardo, o Duarte Cunha, o Matheus Minho, ali malta com muita qualidade. Vamos ver também de que forma são encaixados. Não estou a ver já para o ano, eles para o ano são sub-18, sub-19, não estou a ver já encaixar no plantel do Porto, conhecendo também como é Farel, mas Farel não deixa de apostar em jovens, quer dizer, o Fraolta é um menino, o William Gomes é um menino, o Mora é um menino, o Kibior é muito jovem também, portanto, não é por... o Pietro José, quer dizer, mais menino não há. Portanto, vamos ver. Agora, acho que o Porto vai precisar, sobretudo, de facto, da questão da lateral esquerda. E que se repita uma coisa que se deu no ano passado, logo no início da época, que foi o Futebol do Porto tinha quase um plantel constituído na pré-época. Uma coisa notável também. Sim. Normalmente há aquelas situações, o Porto estava até à espera de um último jogador. Sim. O último jogador, neste caso, foi o Luque de Diogo. Já foi na apresentação. Ainda na pré-época. E portanto. Comparado outra vez com o ano passado, onde o Fábio Vieira veio no último dia de mercado. Que nós víamos nas outras épocas uma míngua tal que chegávamos ao último dia de contratações, no 31 de agosto ou 1 de setembro, ou quando é, e que a gente ainda estava naquela esperança de essa ali na joinha. E agora nem isso se deu. Até isso foi muito bom para o êxito da temporada, não é? E portanto, se isso se repetir, mais uma vez, agora, é sempre mais difícil repetir um título, não é? Mas o Porto tem todas as condições para o conseguir. Acho que tem que se dar estas condições, na minha opinião. Evolução do modelo de jogo em ataque organizado do Fariol, sem sombra de dúvidas. Sim. Alguma renovação também de aliar o perfil físico a um perfil criativo ou ter mais soluções criativas para servir a essa mesma solução. E também digo, o Porto, apesar de tudo, manter a espinha dorsal. E a espinha dorsal para mim seria idealmente com o Diogo Costa, os centrais, um Frauholt, um Pietro José que ia despontar cada vez mais, o Gabriel Veiga. Agora, o Samu, agora vamos ver. Também o Porto será assediado, também terá ainda assim a necessidade de vender. Não podemos também agora achar que o Porto está riquíssimo, porque não estará certamente. Agora, acho que se tem que manter estas duas coisas, portanto, dar seguimento a este ano, o ano do já ganhámos, agora vamos investir noutras coisas para voltar a ganhar, haver evolução e não se revolucionar completamente o plantel, que eu acredito que não será feito. E volto a dizer isto, se o ano passado foi tão bom sem Champions, eu este ano estou à espera de um mercado ainda melhor, com Champions. Também mais aliciante para chamar jogadores, indiscutivelmente. Há boas expectativas, acho que também o futebol do Porto está novamente, até o slogan foi agora o campeão voltou, mas voltou também o futebol do Porto da glória, não é? Acho que esse futebol do Porto voltou não só no futebol, no clube, na estrutura, em tudo. Acho que renovou-se o clube, as modalidades, o próprio futebol feminino. Sim. Acho que houve aí uma aposta também muito forte e que era preciso renovar, claramente. E culminou com uma festa que eu acho que não há memória. Mesmo a nível, se calhar, europeu, mundial, eu não me recordo. Acho que estiveram 600 mil pessoas. Nunca vi igual, já tenho alguma idade, nunca vi igual do Porto, de facto. Porque foi o mais completo. E eu acho que isso,
Isso, mas também revela essa modernidade do clube. Não é? Essa modernidade, mas também imprimir ainda mais a marca Porto em todos os seus atletas. Sim. Repara, os atletas já estavam tão surpreendidos com tanta coisa e já tinham absorvido tanto do Porto, depois de verem esta festa, meu Deus, como eles não estão ficados. Acho que sim. Acho que sim. Portanto, boas expectativas. Vamos ver o que nos espera, mas há razões para estar otimista, sem dúvida. Eu acho que estará tudo estará feito este balanço. Nós, pronto, de facto, já não fazíamos há algum tempo estes vídeos. Não quer dizer que vamos regressar, certamente não com a regularidade que tínhamos. Podemos fazer pontualmente um vídeo. Nós também temos saudades deste tipo de comentário e tínhamos também muito prazer nisto. Mas isto para dizer que pronto, acho que foi uma boa altura para pontuar, para fazer este vídeo, para fazer este balanço também deste fim de ciclo Pinta Costa, início de ciclo Vilas Boas. Entretanto também referimos, mas o Porto muda radicalmente, também se dá até a própria morte de Pinta Costa, como diz o Vilas Boas, o presidente dos presidentes, quer dizer, o Porto mudou drasticamente nestes 4 anos, não é? Sérgio Conceição, uma liderança muito vincada também e de sucesso. Portanto, sem dúvida. Não era fácil ultrapassar isto. É isso. Voltar a ver o Porto. Que o ano passado. É uma herança muito pesada no melhor sentido. Eu acho que o ano passado reconhecíamos que o Vilas Boas estava a fazer já um bom trabalho a todos os níveis. O sucesso desportivo é que não estava lá e foi mal. Acho que também houve alguns erros. E houve aprendizagem como dirigente. Acho que agora estará, pronto, também vamos ver o próprio Sério, ele diz que não, mas Farioli também acho que é um homem que será assediado. Não tenho dúvidas. Um homem jovem também. Eu creio que a esse propósito também é importante manter. Ele terá, porventura, pelo menos mais um ano, ele é capaz de querer estar no Porto. Eu acho que sim. Porque ele quer afirmar-se também nos areópagos internacionais. Eu acho que ele não tem experiência de Champions ainda. Acho que o Ajax também não estava, pelo menos por isso. Isso não, acho que não. Vamos ver. Pronto, isto para dizer, fizemos este vídeo, já pensámos também em várias coisas, fazer um vídeo por mês, a cada 2 meses, cada meio ano, pronto, mas fica tudo em aberto, não prometo nada porque isso será impossível, isto pronto. A nível pessoal também é complicado de facto conciliar isto, sobretudo nas minhas aventuras na Distrital, com os treinos, com os jogos, não é fácil ter disponibilidade para além da tua vida profissional, para além do resto, não é? E familiar. Por isso, pronto. Sim. Não, e dizer que estamos cá e também estamos atentos. Estamos atentos. Não temos capacidade de influenciar nada, mas também temos a capacidade e a vontade de nos congratularmos com o que está a acontecer. Acho que também era importante também mostrarmos a nossa satisfação por ver o ressurgir do grande futebol do Porto. E acho que todos vós estareis certamente também a partilhar do mesmo, porque é um momento de alegria, de felicidade, de festejar. Como o Porto já não era campeão há 4 anos, quer dizer, já custa, não é? Sobretudo eu que me lembro como menino, que a gente quase dizia assim, este ano não vou aos aliados, tenho ido tantas vezes, quer dizer, chegava-se a isso, de barriga cheia. Mas já temos mais uma geração a festejar. Isto é uma coisa, uma private show. Sim, e muitas novas, e é bom ver as novas gerações também com isto. Acho que isto também entusiasma mais portistas a serem cada vez mais portistas. Até perceber o Porto a Porto, como está a acontecer. Mandar também um grande abraço à malta que nos manda mensagens ainda assim, de vez em quando, pelas redes sociais. A malta pede vídeos, pergunta-nos opiniões, é engraçado ver a malta que obrigado também pela confiança, digamos. Sim, pela fidelidade. Por isso também foi por vocês este vídeo e pronto, também para marcar aqui este pequeno regresso e também festejarmos convosco aqui este título tão sofrido, não é? E merecido, acima de tudo, acho que e também dedicar sobretudo ao Jorge Costa, que é parte deste projeto, não é? Que foi uma grande perda este ano do Porto. Eu tive o privilégio de o seguir como jogador e acho que de facto
porque ele não é só o jogador, é uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa de uma grande, foi uma pessoa de uma grande cultura, um homem generoso, um homem notável, um grande homem. Sim. Não foi só um grande jogador. E ainda bem que ele foi um homem que esteve ao serviço do Futebol do Porto. Ainda está lá no lugar do Eu acho que houve ali alturas que ele ajudou, ele me ajuda, o próprio Fábio fala isso, no próprio jogo com o Alberca, há ali 2 ou 3 lances que a bola não entra, eu acho que o Jorge Costa ainda cortou ali umas bolas. Olha, um grande abraço a todos, espero que esteja tudo bem com vocês, que ainda se recordam dos nossos vídeos, um grande abraço e estaremos de volta eventualmente para outras análises. Até uma próxima oportunidade.